Por muitos anos, os que acreditavam em OVNIs têm sido objeto de zombaria e ridículo, mas isto está começando a mudar. Nos últimos anos, vários líderes militares e políticos de alto nível admitiram que potências mundiais, como os Estados Unidos, têm rastreado e documentado encontros com OVNIs por décadas. Uma vez que o domínio era apenas dos teóricos da conspiração, agora podemos olhar seriamente para famosos avistamentos de OVNIs ao longo da história e fazer a pergunta: o que realmente aconteceu? A Escola Ariel está localizada em Wuhan, uma pequena área agrícola localizada a 22 quilômetros da capital de Zimbábue, Harare. Tornou-se famosa pelo incidente de OVNI. Na época, Wuhan nem era realmente uma cidade, apenas um nome de local associado à agricultura. Ariel era uma escola particular cara. A maioria das crianças presentes na época eram de famílias brancas, ricas e de classe média que viviam em Harare. Antes do acidente do OVNI Ariel, houve uma série de outros avistamentos de OVNIs no sul do continente africano. O incidente OVNI Ariel ocorreu em 16 de setembro de 1994. Durante uma reunião matinal dos professores, os alunos estavam do lado de fora aproveitando o intervalo do meio-dia. Quando as crianças voltaram para a sala de aula, elas tinham uma história incrível pronta para seus professores. E quando chegaram em casa, as crianças contaram a história a seus pais. No dia seguinte, muitos desses pais foram à escola para descobrir o que realmente havia acontecido no dia anterior. Logo, a história também estava na popular rádio ZBC. Logo depois disso, jornalistas estrangeiros e especialistas em OVNIs começaram a aparecer na escola. O que as crianças afirmam ter visto? O primeiro repórter a chegar foi Tim Leach, da BBC, que visitou a escola 3 dias depois, em 19 de setembro. O repórter ficou bastante abalado com o que ouviu para afirmar: "Eu poderia lidar com zonas de guerra, mas não com isso." Tim foi seguido por Cynthia Hyde, uma pesquisadora local de OVNIs, no dia seguinte. Ela entrevistou as crianças e pediu que desenhassem o que tinha visto. 2 meses depois, John Mack, professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, visitou a escola e realizou ainda mais entrevistas. As entrevistas feitas por 3 profissionais contam uma história surpreendente e semelhante. 62 alunos disseram que enquanto brincavam ao ar livre, viram pelo menos um OVNI. Eles descrevem ter visto objetos de prata, normalmente descritos como discos, aparecendo no céu. Pelo menos um desses discos supostamente flutuou e pousou em um campo fora dos limites da escola. Entre 1 e 4 criaturas de olhos grandes vestidas de preto desembarcaram do OVNI e se aproximaram das crianças. Algumas das crianças admitiram ter fugido neste ponto, mas as crianças mais velhas ficaram e observaram as criaturas se aproximarem. Aqui, as versões da história diferem. Na versão do professor Mack, os alienígenas se comunicavam telepaticamente com as crianças. Foi alegado que os alienígenas comunicaram um aviso ecológico aos alunos de que os humanos deveriam parar de poluir o planeta ou o mundo acabaria. Mais tarde, Hyde adotou as afirmações de Mack e adicionou a versões posteriores de sua própria interpretação. O incidente de OVNI Ariel foi real? A questão é: o que as crianças realmente viram? Os ufólogos afirmam que o incidente de Ariel é um dos avistamentos de OVNIs mais significativos da história moderna. Os céticos deram uma olhada no incidente e o classificaram como mais uma farsa. Hyde acredita que um fator importante que dá credibilidade ao incidente é que as crianças não concordaram universalmente. Muitas crianças acreditavam ter visto algo, mas não acreditavam que as criaturas fossem de origem alienígena. Os alunos eram de diversas origens, com diferentes crenças. Alguns alunos recorreram ao folclore local para explicar o que viram, acreditando que as criaturas eram Isviquambo, espíritos humanos criados por magia. Como os alunos relataram ter visto eventos semelhantes, mas o interpretaram de maneira diferente,
Hyde chegou à conclusão de que as declarações das testemunhas devem ser confiáveis. Além disso, Hyde sentiu que, devido à sua educação rural, as crianças provavelmente não estavam familiarizadas com a ideia de OVNIs na cultura pop. Ela afirmou em uma entrevista que muitas das crianças moravam no país e não conseguiram ver filmes ou programas de TV alienígenas de Hollywood. Como tal, ela sentiu que seu testemunho era confiável, pois suas imaginações não foram contaminadas pela cultura pop de OVNIs, como evidenciado por suas variadas interpretações. O problema com a interpretação de Hyde é que as crianças provavelmente estavam muito familiarizadas com a ideia de OVNIs. A África foi dominada pela mania de OVNIs na época, pois houve uma série de avistamentos de OVNIs de alto nível no sul da África que levaram ao incidente de Ariel. OVNIs estavam em todos os noticiários. As próprias crianças também eram de famílias ricas e tinham acesso a todas as conveniências modernas que acompanham a riqueza. Hyde também entrevistou as crianças em grupos, tornando mais provável a contaminação cruzada de suas histórias. Os resultados de Mac foram ainda mais problemáticos. Ele havia visitado as crianças várias semanas após o incidente. Isso deu às crianças tempo para corroborar suas histórias. Também deu tempo à imaginação para consolidar suas histórias, eliminando quaisquer rugas. Mac também tinha uma certa reputação de liderar suas testemunhas. Em particular, acredita-se que Mac pode ter alimentado as crianças com a ideia de que as criaturas se comunicavam com elas telepaticamente. Há também a questão de que, enquanto 62 crianças afirmaram ter visto algo, dezenas afirmaram não ter visto nada de estranho. Por que apenas algumas das crianças vivenciaram o incidente, se apenas uma ou duas perderam? Poderemos atribuir talvez um bloqueio mental devido a um trauma, mas dezenas? Por fim, temos o fato de que, apesar das crianças terem tido semanas para consolidar suas histórias e de terem sido entrevistadas em grupos, as histórias ainda variam muito. Alguns viram um OVNI, alguns viram vários, alguns viram uma criatura e alguns viram 4. Certamente, eles deveriam ter visto a mesma coisa, afinal, é uma grande diferença entre ver uma alienígena e ver 4. Um avistamento ou uma farsa? Mas, e você? O que acha deste caso? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações e clique em todas.